Bom, vou falar sobre a legislação. Hoje nós temos a obrigatoriedade de controle de jornada pela CLT no artigo 74, onde nós tivemos uma alteração com a Lei 3.874, que foi a lei que no artigo 74 alterou de 10 para 20 funcionários a obrigatoriedade. Até então, a entrada dessa lei da liberdade econômica, o empregador que tivesse até 10 funcionários poderia ficar sem controle de jornada, de ponto. A partir de 10 funcionários, ele teria que ter obrigatoriedade de ter um controle, seja ele manual, mecânico ou eletrônico. Com a lei da liberdade econômica, foi obrigatório, então, a partir de 20 funcionários, certo? Então, ali já dá um respiro para os empregadores que tenham até 20 funcionários em relação a essa jornada. Mas o que é importante? Mesmo que, nossa indicação da Biazon, tá? Mesmo que o estabelecimento tenha menos de 20 funcionários, apesar da lei não exigir, nós sempre orientamos que se utilize de um controle de ponto de jornada, né, para poder ter a quantidade de horas extras a mais que o funcionário tem, se ele tem banco de horas. Então, é bem importante o controle mesmo abaixo de 20, apesar da legislação no artigo 74 da CLT obrigar só acima de 20 funcionários. E aí, em relação ao ponto eletrônico, nós tínhamos duas legislações, que era a portaria 1510 e a 303, né, Felipe? É a portaria 373. 373, isso. E aí, o que acontece? Nós temos uma alteração em 2021 com a portaria 671, que é o que regulamenta hoje o ponto eletrônico. Então, a partir de 2021, nós temos que reger todo o nosso controle de ponto eletrônico com essas normas, aonde ele traz diversas alterações, dentre elas 3 tipos de ponto eletrônico, que é o REP-P, o REP-C e o REP-A. Essa qualidade de cada um dos pontos, o Felipe vai poder falar muito melhor do que eu agora, mas já adianto que todos eles trouxeram uma facilidade muito grande para nós, do departamento pessoal, que temos que fazer esse controle de jornada. Que antes a gente ainda tem a questão do ponto amarelinho, né? Mas eu sempre digo que não é eficiente, não é eficaz, e sempre indico, então, utilizar um controle eletrônico de ponto, onde a gente tem mais de uma solução, e o Felipe vai poder falar sobre eles, né, Felipe? Isso aí, cara. Os pontos eletrônicos aí que a gente tem, então, homologado com a portaria 671, que a Carla comentou, REP-C, REP-P e REP-A. Né? O que são isso? O REP-C é o que veio junto com a portaria 1510, lá de 2009, onde ele traz toda a necessidade a exigência, na verdade, de eletrônica, né, para fazer a marcação de ponto. Então, ele é aquele dispositivo, hardware, né, que a gente chama, para fazer o registro de ponto, né, homologado e adequado com a portaria 1510 na época. Que é aquele que tem o ticketzinho, né, Felipe? Exatamente. Ele quando o funcionário passa o crachá ou coloca a biometria, tem ali o ticket, né, com o horário de entrada e saída, né? Exatamente. Então, a questão do ticket, né, como tu mesmo comentou, cara, ele continua existindo, né, no REP-C, no REP convencional, que a gente chama, e ele sofreu poucas alterações agora nessa última portaria 671, né, mas ele tem algumas diferenças, né. Por exemplo, uma que eu cito aqui que foi mudada na portaria é a adequação para a utilização do CPF como identificador da pessoa, né, do funcionário, na memória do equipamento. Então, passa a ser exigido o registro do CPF na memória do equipamento. Então, a memória lá, a MRP que existe, né, no equipamento, ela começa a ter o armazenamento desses dados e essa informação ela também é repetida na hora do registro de ponto do funcionário. Então, ô Felipe, e o REP-C também tem uma outra alternativa muito boa, que é poder utilizar ele em grupos econômicos, é isso? Sim, ele permite. Essa é uma vantagem, né, do REP-C, assim como os demais registradores, a gente já fala deles, né? Mas um recurso é que você pode utilizar o registro de ponto de um CNPJ, né?
desde que ele faça parte do mesmo grupo econômico, né? Então, por exemplo, uma empresa que foi incorporada, né, uma filial, enfim, um estabelecimento que faz parte de um mesmo grupo econômico pode utilizar o mesmo equipamento para fazer o controle. Isso é bacana. É ótimo. Antes a gente tinha essas questões de incorporação, antes de ter essa portaria, e aí não tinha essa possibilidade. E hoje eu acho bem vantajoso porque a gente consegue utilizar o mesmo REP, né, para o mesmo grupo econômico. Sim. Então, falando rapidamente aqui também sobre os outros meios de registro, né? O REP-A é um que já existia, ele foi liberado na portaria 373, né? E hoje o REP-A é um registro que pode ser feito fora do REP-C, mas que ele exige, né, um acordo e uma convenção do trabalho para poder fazer o uso, né, para realizar esse uso. Então, existem várias formas de fazer esse meio alternativo, desde que tu tenha isso registrado junto no acordo coletivo, tá? E o REP-P, ele é um meio novo que surgiu, então, desde 2021, na portaria 671, que é o REP Programa. O que é o REP Programa? Ele pode ser, né, a portaria ela não exige que seja um programa, um software, mas ele pode ser também um dispositivo, desde que ele seja um dispositivo específico para este controle, né? Então, eu posso ter o registro sendo efetuado por um outro dispositivo que não seja o REP-C, desde que ele atenda algumas regras. Por exemplo, ele precisa ter todo o controle, assim como o REP-C, da memória, né? Então, tu tem que ter todo um histórico de registros que acontece nesse meio. Eu tenho que ter também o arquivo fiscal, o AFD, que é o arquivo de fonte de dados. Ele também precisa de uma forma de extrair esses dados para uma reclamatória ou alguma auditoria. Então, também é importante ter esse controle. E outras formas, por exemplo, ele não pode, ele tem que exigir, permitir, desculpa, o registro em qualquer tempo, né? Então, mesmo se não tem internet ou se o dispositivo está offline, ele exige que esse registro precise ser feito e, posteriormente, gerado o comprovante para esse colaborador, tá?